Oiê, acho que já estamos, ficou ótimo, né? Já estamos online. Aqui o Facebook está avisando e o Instagram também está notificando todo mundo, avisando que a gente já está online. Então, enquanto vai avisando, a gente vai se ajeitando, né? Olha quem chegou, Júnior! Tudo bom? E as meninas, ai que delícia, né? Lá em casa é o contrário, são vários meninos para uma menina só. Tô com saudade de vocês. Então, enquanto o Instagram e o Facebook vai notificando todo mundo, eu vou dizendo que, gente, olha, a gente está fazendo aí as lives, nós estamos aqui, né, direto com essas lives, eu tenho visto o movimento positivo, né, cada vez mais gente aparecendo, conversando, me mandando mensagens para que a gente possa, né, pensar em novos conteúdos, eu estou super feliz. E dizer que já tem outros conteúdos sendo pensados, né, baseado nas sugestões de vocês. Mas só para a gente retomar, né, para falar tudo que a gente já conversou esses últimos dias. A gente começou uma live mais, né, com esse processo de pensar em projetos, de eventos. A gente começou falando de empreendendo as nossas ideias, né? Como tirar as ideias do papel, ou melhor, como colocar as ideias no papel para fazer com que elas deixem de ser só um sonho e comecem a se transformar numa realidade, né? Aí depois a gente falou um pouquinho sobre como nos tornarmos pessoas organizadas e aí por consequência, mais produtivas. Essa live foi muito legal. Inclusive, eu disponibilizei um planner de mesa que, se vocês não baixaram e quiserem, põe uma mensagem lá tanto no Face quanto no Instagram tem um post falando do planner, vocês podem botar lá, eu quero, e não esqueçam de me mandar inbox, desculpa, o e-mail de vocês que eu mando esse arquivo para vocês baixarem, imprimir e começar a usar hoje, assim, eu digo que o final de semana é o melhor momento de se organizar para ter uma semana produtiva. Então, você acha que dá para aproveitar, dá para começar aqui na nossa própria live, quem está no Facebook pode colocar aqui no comentário o seu e-mail que eu encaminho o planner, e quem está no Instagram pode ir ali aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem uma setinha, ele vai no inbox, então você coloca ali o seu e-mail que eu encaminho para vocês esse planner de mesa, que é só imprimir, começar a usar e não tem desculpa, você consegue visualizar ali a tua semana, o teu mês, botar as atividades prioritárias como, né, para você fechar ali aquele dia, aquele horário, e aí não tem como não ser organizada e não ter mais produtividade com essa organização. E depois nós falamos um pouco sobre as melhores parcerias da vida. Foi um tema muito gostoso de conversar com vocês, porque eu vi que muita gente ainda não sabe como começar a estabelecer parcerias e como fazer dessas parcerias oportunidades de alavancar negócios, né? De ter mais visibilidade, até de criar portfólio, de estabelecer um network, ampliar o teu network, né? Porque às vezes a gente fica muito preso, mas eu não consigo fechar meu primeiro projeto, não consigo apresentar o meu primeiro projeto para vender. E muitas vezes nas parcerias você consegue começar a mostrar todo o potencial das suas ideias. Só que nós falamos naquela conversa que ela tem que ser uma parceria ganha-ganha, né? Tem que ficar sempre muito claro os teus objetivos, os objetivos do teu parceiro, eles têm que estar alinhados, tem que haver essa conexão e vocês têm que entender que existem muitas modalidades. Olá, Jaciana, tudo bom? Bem-vinda. Me fala de onde você está falando, né? De onde você está teclando, para eu conhecer um pouquinho mais vocês. E eu estava fazendo só uma retrospectiva, né, dos conteúdos que a gente já falou, e eu estava repetindo um pouco do pouquinho de cada, né, dos ensinamentos que a gente tentou discutir, de cada um dos temas que a gente já conversou. Se você não conseguiu acompanhar as lives, você tem duas opções. Ou você vai lá na página da fanpage, né, aqui, para quem está aqui na fanpage, rola ali, procura que tem todas as lives salvas. Oi, Márcia, tudo bom?
ou você pode me mandar uma mensagem que eu te marco lá na live para que você consiga chegar lá mais rápido e absorver o conteúdo que a gente já conversou. Essa semana a gente começou falando sobre posicionamento, né? Sobre valor e preço. O quanto é bom você deixar claro o seu preço e o seu valor e como isso faz diferença, né? Quando você está se apresentando, você está começando um negócio ou quando você já está com o seu negócio constituído, mas você não consegue estabelecer, né? Para os teus clientes, para os teus parceiros, o teu valor. Então, o posicionamento te ajuda muito nesse processo, né? E aí, um dos temas muito pedidos foi sobre precificação, que foi nossa última live, falando como você estabelecer, né, esses valores. Na verdade, a gente conversou um pouco sobre valor mesmo, né? Como apresentar o seu valor para o mercado e fazer com que ele faça parte do teu preço de forma íntegra, correta e que seja alinhada aos teus objetivos, né? Que não adianta a gente fingir que a gente não precisa de din-din, né? Então, mas é muito importante que essas informações estejam muito de acordo. Bom, para a conversa de hoje, que agora eu acho que dá já para a gente começar, né? Já temos algumas pessoas aqui online e até, como eu falo sempre, para quem está online com seu perfil profissional e quiser colocar o seu nome para mim aqui, é muito gostoso poder chamar algumas pessoas pelo nome, né? Eu tenho algumas pessoas que eu fico super feliz, que estão sempre online acompanhando, e essas eu já estou decorando os nomes e posso agradecer, né, nominar esse agradecimento. Para aquelas que eu ainda não conheço, sejam muito bem-vindos, né? Eu vejo que tem homens e tem mulheres, então todos sejam muito bem-vindos. E eu quero dizer para vocês que, para a nossa conversa de hoje, eu resolvi ir um pouquinho além e trouxe uma pessoa que não é qualquer pessoa, né? Uma pessoa que é muito importante para mim, meu parceiro de trabalho, né? Como a gente já conversou na live anterior, os nossos parceiros internos, que são a família, também acabam influenciando muito nos resultados que a gente pode alcançar. E aí eu trouxe o Renato. Chega um pouquinho para cá, Renato. Ó, Oi, chega pessoal, um pouquinho mais, tudo um bem? pouquinho mais para quem está aqui no Bota a câmera aqui. Instagram. Oi, tudo bem? Isso. O Renato, ele é coaching, ele é consultor de negócios, ele é palestrante, ele é um profissional de mercado já de muitos anos e ele faz muito gestão de equipes. Então, eu quis trazê-lo para complementar um pouco do que a gente vai conversar hoje, porque ele tem muita experiência, muito chão, né? Que a gente fala assim, ele já conseguiu... enfim, trabalhar com muitas equipes diferentes, mas eu falei para ele que ele vai esperar um pouquinho, porque primeiro eu preciso contextualizar vocês, né? Porque assim, muitos que estão aqui estão começando nesse processo de desenvolver projetos corporativos, né? E estão começando a estruturar possíveis empresas, ou como nós falamos, são de empresas e estão começando a trabalhar suas ideias e apresentar projetos para sua empresa. Então, nem sempre a gente vai conseguir alcançar algumas dessas etapas que a gente vai conversar de cara, né? E aí eu quero trazer o meu relato pessoal para vocês entenderem que uma equipe dos sonhos, que é o título da nossa live de hoje, não é algo que a gente conquista da noite para o dia, né? Ou do dia para a noite, enfim. Eu trabalhei em empresas corporativas durante muito tempo, né? Que eu digo empresas corporativas, empresas grandes, shopping, né? Trabalhei em outras empresas e eu fazia parte de equipes, né? Então, eu demorei um pouco para gerenciar as minhas próprias equipes. Mas uma das coisas que eu sempre prezei, né? Estando na equipe, gerenciando uma equipe, foi fazer com que houvesse um envolvimento, né, para que isso gerasse um comprometimento da minha parte e da parte que também fazia parte das pessoas que faziam parte daquela equipe. Então, eu acho que é muito legal a gente pensar que todos, né, sejamos
nós que estamos desejando construir a equipe ou fazendo parte de uma equipe, a gente tem que pensar no objetivo principal do projeto, da empresa. A gente tem que pensar que o que está nos fazendo trabalhar nesse conjunto, né? E aí estabelecermos um objetivo em comum. Cada um tem o seu, cada um sabe o momento da sua vida, suas necessidades, os seus sonhos, os seus anseios. Só que quando você está dentro de uma equipe, quando você está dentro de um projeto, quando você está querendo construir uma equipe, o objetivo tem que ser único, né? Então, eu sempre prezei por isso, eu sempre coloquei isso como prioridade. Então, por isso que sempre fluiu, sempre aconteceu. Sempre tive muita tranquilidade. E, assim, eu acho que é importante dizer que a gente nem sempre vai ficar satisfeito, né? Às vezes a gente se sente um pouco mais privilegiado, porque tem mais oportunidades por as nossas ideias, às vezes a gente tem que não tem essa liberdade, a gente tem que reprimir algumas vontades, alguns desejos em prol do objetivo em comum, né? Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que esse processo de fazer parte de uma equipe me trouxe bagagem suficiente para que quando eu começasse a construir a minha equipe, eu soubesse aquilo que me incomodava como colaboradora, né? E aonde eu acreditava que eu poderia contribuir mais depois como gestora. Então, só para a gente pensar que as coisas não são tão simples, não são tão rápidas, mas elas são possíveis. Se você estabelece alguns princípios desde o começo, quando a tua empresa for gigante, porque esse é o nosso objetivo, você vai ter sempre esse objetivo, sempre essa forma de pensar continuada, assim, você não vai fazer com que todo mundo... Ai, eu esqueci de começar a gravar, olha isso. Você não vai depois disso ter que voltar atrás e ter que recuperar essa equipe, né? Então, vamos pensar que a gente vai começar pequeno, a gente vai começar de um começo que não é tão simples. Muitas vezes a equipe é eu-equipe, né? A gente começa assim, né? Chega mais para cá, Renato, que agora tu vai começar a interagir comigo. Eu.com.br. Eu.com.br, né? A gente começa de uma equipe, às vezes de às vezes, agora eu vou virar aqui um pouquinho para o Renato poder interagir comigo. Não é a melhor posição, né? Mas tudo bem. A gente muitas vezes começa, enfim, tendo que estar acompanhando e executando todos os processos, né? Então, a equipe dos sonhos é o quanto a gente consegue executar nesse momento, né? O quanto você coloca como teu planejamento, te organiza para fazer e o que você consegue efetivamente fazer, né? E não é algo simples, mas é possível. Por quê? Que eu digo que é possível. No caso de nós que estamos... O Renato, hoje ele é o meu parceiro de trabalho. Quando eu tenho um projeto de trabalho, eu peço ajuda dele. Então, por isso que eu puxei o assunto de parcerias e muito antes de falar sobre equipe, porque, na verdade, quando você estabelece respeito, você estabelece... quais são as necessidades para alcançar aquele objetivo, as parcerias ficam muito claras e você consegue ir dando um passo de cada vez, né? E aí, nesse caso, um parceiro de vida pode ser o teu colaborador, ou pode ser o teu sócio, ou pode ser alguém que vai entrar junto contigo naquele projeto e ser a equipe dos teus sonhos, né? E à medida que você vai aumentando tuas possibilidades, você vai aumentando também a tua equipe. Agora, tem outras formas de você ir agrupando essas pessoas em prol do teu objetivo, né? Quando a gente está falando de projetos de eventos, a gente tem muito terceirizado que tem que ser alguém que você confia e que confie em você para se dedicar, né? E se comprometer da mesma intensidade e que, de alguma forma, eles são também, fazem parte também da tua equipe, porque o que eles vão entregar, ele tem que estar dentro do contexto que você criou, né? Então, quando você pensou numa ideia, você pensou, sei lá, vou dar um exemplo. Quando você pensou numa ideia de um projeto, e aquele projeto tinha uma cascata de balões lá para impactar os teus clientes quando chegar, se a equipe da empresa terceirizada de balões não estiver muito alinhada com você, não estiver muito de acordo com o que você está propondo,
não vai entregar do jeito que você estava desejando. Então, de certa forma, eles fazem parte da tua equipe porque eles vão impactar no resultado do teu projeto, né? Então, por isso que você tem que, desde sempre, né, fazer com que eles possam falar a mesma língua que você, né? A gente até listou aqui alguns tópicos que nós vamos conversar, vamos falar sobre que são tópicos importantes para você pensar nessa constituição de equipe, né? Mas eu acho que é legal você pensar que os teus fornecedores, eles fazem parte temporariamente, mas fazem parte da tua equipe daquele projeto, né? E nesse mesmo formato, muitos produtores de evento hoje, e muitos até que eu conheço, eles não fazem parte de uma empresa, ou na verdade eles são a própria empresa, né? Mas eles fazem parte de projetos, como um fornecedor freelance, né? A gente chama de job. Eles aceitam um job. Então, naquele job, ele precisa atuar como um produtor de evento, ou seja, na coordenação do evento, ou seja, na parte cenográfica, ou na parte de buffet, de atendimento. Aí você vai ver qual é o caso. Mas ele só vai chegar naquele projeto específico, executar a ação, e depois ele não vai interagir com o dia a dia da tua empresa, né, dos teus novos projetos ou das tuas outras necessidades. Mas, pensando de projeto a projeto, cada cliente espera que seu projeto seja único, né? Então, tudo tem que estar alinhado para acontecer aquele projeto específico. E o teu fornecedor, no caso, o profissional, ele vai estar focado neste projeto, nesse único projeto que você está falando. Então, vocês têm que saber diferenciar muito bem as responsabilidades de cada um que está participando. Agora, quando a gente começa a pensar assim, não, eu tenho um volume muito grande e eu estou começando a querer construir uma equipe para poder ampliar as minhas possibilidades de negócio e, né, me tornar aí uma produtora maior, uma empresa maior, e eu preciso sim constituir uma equipe e como eu começo, né? Que tipo de informações, ou enfim, que tipo de necessidades eu preciso colocar lá do check, assim, né? Para poder começar a encontrar essas pessoas, né? E aí agora eu queria que o Renato me ajudasse, assim. Bom, eu vou dar uma experiência própria, né? Eu já lido com equipes há mais de 15 anos, equipes multidisciplinares, equipes que não são focadas só num tipo de desempenho, elas têm ações diferentes a serem executadas, uns são mais, trabalho mais braçal, outros um trabalho mais mental, mas basicamente eu queria falar para vocês como funciona na minha realidade, né? Na teoria pode ser que seja um pouco diferente, mas na realidade o que eu posso falar para vocês assim, ó, querem ter sucesso com as suas equipes, entendam de pessoas. Porque cada pessoa que vem para a tua equipe, ela tem um anseio, uma necessidade diferente, uma expectativa diferente. Saber qual é a expectativa da pessoa vai fazer com que ela não desista do teu projeto, porque tu vai saber o que vai frustrá-la. Por exemplo, se ela vai ser contratada só para carregar caixa, você pergunta, você entendeu? Você entendeu que é realmente só para carregar caixa? Porque senão ela vai achar que vai virar gerente de marketing do teu negócio da noite para o dia, e aí ela vai ver que vai carregar caixa esse mês e no mês que vem, e ela vai estar desmotivada. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é, entendam de pessoas. Como é que a gente faz para entender de pessoas? Vamos olhar para a nossa vida pessoal. Como é que você conheceu o seu marido, o seu namorado, o seu professor? Como é que você ficou... você criou afinidade com eles? Foi quando criou uma conexão. Mas que conexão foi criada? Como é que foi? A partir de que momento vocês criaram uma conexão? Com a equipe vai ser a mesma coisa. O que vai te conectar a essa equipe? Essa equipe que vai te conectar através do amor, através do crescimento profissional, não interessa qual é o tipo de conexão. Tem que haver uma conexão, e tu tem que saber qual é essa conexão, ela tem que estar bem clara. Né? E, inclusive, delimitar os papéis. Por exemplo, se você vai trabalhar com alguém que você ama, né?
e vocês dois vão fazer um trabalho em conjuntos. Se os papéis estiverem bem definidos, quando um começar a interferir no papel do outro, vocês vão dizer, opa, isso vai acabar gerando um atrito. Então, a importância da conexão para manter a equipe engajada. Por que engajada? Engajada é que quando elas estão comprometidas, quando elas estão realmente a fim de fazer o negócio acontecer. Se eu fosse dizer para vocês, tem que escolher entre o funcionário A e o B para contratar, qual contrataria? Aquele que entende que os processos têm começo, meio e fim. Aquele cara que tem a iniciativa muito boa, o cara faz de tudo, mas ele não tem acabativa, ele não termina as coisas que faz, talvez ele seja um problema para os teus processos, inclusive para os teus eventos. E não só para os eventos, para o pós-evento, para o pré-evento, porque alguém tem que montar, alguém tem que desmontar, alguém tem que pensar, alguém tem que dirigir, alguém tem que lavar. E às vezes a pessoa fala, mas eu vim aqui para contribuir com tal coisa. Não sabia que tinha que passar uma vassoura no chão. E aí a pessoa acaba ficando toda desconexa do processo. E aí desequilibra, né? Isso. Cria um desequilíbrio dentro do objetivo que foi estabelecido, né? Porque tem que entregar, mas o entregar tem várias etapas, né? Exato. Independentemente do que você vai fazer, essa pessoa que vem trabalhar contigo, ela tem que ser disponível. Como a Milena falou ainda há pouco, muitas vezes essa pessoa ela vai ser como funciona uma diarista na sua casa ou na minha casa. Ela vai lá por um dia. Mas naquele dia tem que estar bem claro qual é o horário que ela começa, qual é o horário que ela termina, o que vai acontecer se o horário passar, excedeu o que ela espera, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, né? Quais decisões ela pode tomar sozinha, quais ela deve te procurar. Porque imagina ele decidir sozinho que está na hora de encerrar o evento e começar a desmontar as coisas, mas o teu cliente pediu para funcionar mais 1 hora ou 2. As informações pode ser um casamento, é. pode ser uma palestra, pode ser um monte de tipo de evento diferente. Então, a gente precisa ter uma linguagem bem clara. Pensem que, às vezes, as pessoas da equipe não têm o mesmo nível de conhecimento que você. Então, às vezes, você está falando com uma pessoa que, ok, aquela linguagem que você está acostumado a falar com os clientes, ela vai entender. Mas, às vezes, não. Às vezes, a pessoa tem um nível de discernimento, ou de conhecimento, ou de linguagem diferente. Então, o que a gente tem que usar? Uma palavrinha mágica, chama empatia. Empatia vai manter a conexão de vocês por um longo tempo. O que é empatia? É a capacidade de a gente sentir com o outro, de a gente se botar no lugar do outro. Vamos supor, a Milena tá triste, né? Por quê? Porque bateu o carro. Se eu só falar para ela assim, pô, que mal, né? Que pena, pô, sinto muito. Ela não vai sentir nada, né? Eu preciso pensar, poxa, se fosse no meu carro, como é que eu estaria? Aí você está começando a ser empático. E talvez nesse momento você pense, pô, acabou de acontecer, bati o carro, melhor momento que eu posso dizer, melhor coisa que eu posso fazer é de repente ficar quieto. Talvez por isso a Milena esteja quieta. Então, nas suas equipes, né, o que você tem que ser? Um mestre de relacionamento humano, de lidar com pessoas. Quer conquistar o mundo? Entenda de pessoas. E as pessoas são as mais diferentes. Sabe aquele cara que fala assim, funcionário, tudo não presta? Esse cara não entende nada de pessoas. Provavelmente... E muito provavelmente ele não vai conseguir ter resultados tão incríveis, porque ele não vai ter pessoas que queiram estar com ele, fazer com ele, né? Alcançar com ele, né? E aí eu vou dar um gancho, que é um pouquinho diferente do que a gente está falando com a Milena aqui, mas vai ser bom para vocês. Se você entender das pessoas, do seu público interno, do seu marido, esposa, que está te ajudando, da sua prima, ou do seu funcionário, ou da sua parceria que você fez com uma pessoa do som, seja do que for, você vai começar a entender que os clientes, por mais que eles sejam corporações, eles são humanos. Eles são pessoas. E se você entende como funciona aqui dentro, entende como funciona lá fora. E aí você vende mais. Você entrega mais. Você consegue saber qual é a expectativa do cliente. Porque os clientes são tanto os internos, que são a tua equipe, quanto os clientes externos. Então, cara, se você entende de como funciona o proprietário da empresa tal, ou quem contrata pela empresa tal, você vai ter que usar de empatia. Poxa, por que ele está fazendo isso? O que eu faria no lugar dele? E aí a conexão se mantém. Então, o detalhe que eu quero que vocês entendam e que apliquem é a relação entre você e toda a sua equipe tem que ser uma relação de ganha-ganha. Não uma relação de ganha-perde, onde você ganha e ele se sente explorado. Ou o contrário. Não.
né? Até porque muitas das vezes, quando a gente está trabalhando em produção de eventos, você é o produtor, né? E eles são freelancers, eles são ajudantes. Dificilmente você vai contratar um produtor para fazer o que você faria, né? Principalmente para quem está começando. Você vai contratar pessoas que talvez almejam trabalhar nessa área, querem essa oportunidade para aprender, e isso é muito válido. Até só fazendo um parênteses, ontem eu tava contando para o Renato que eu vou ser estagiária num evento que eu acho incrível, e a pessoa ficou um pouco assim, tipo, Milena, então você já trabalha com... Eu falei, não, eu quero a oportunidade de aprender. Então, assim como eu quero a oportunidade de aprender, eu tenho certeza que muitas vezes você vai contratar alguém para trabalhar num projeto que sabe muito e talvez até tenha tido experiências muito diferentes da sua, saiba bastante para te ensinar, mas naquele projeto onde você foi a conceptora da ideia, vocês podem trocar ideias, mas o que você se comprometeu com o teu cliente precisa ser entregue. Então, às vezes... você tem que deixar isso muito claro também, né? Para a pessoa realmente não se frustrar no meio do caminho, vocês não terem problema, né, para chegar no resultado, porque, né, a gente tem que entender que às vezes o ego é um problema ou é um dificultador de objetivos. Então, tem que estar sempre muito claro isso, porque você não tem como negar que você... Dentro do seu projeto, você é a cabeça pensante, né? Você é o gestor da ideia, né? Exato. Quando eu vou contratar alguém e eu preciso decidir, porque assim, o currículo da pessoa, ele pode ser maravilhoso, mas se você olhar no olho da pessoa, né, tem uma das coisas que faz com que eu contrate ela ou não. Se ela ama o que faz. O amor move o mundo inteiro. Então não adianta, a pessoa trabalha por dinheiro, mas no fundo ela acaba desistindo ou deixando as coisas de lado se ela não ama o que faz. Se ela ama o que faz, o dinheiro é consequência. Então o que acontece? Muitas vezes ela não ganha o suficiente, mas ela ama tanto aquilo que ela entrega o melhor que ela pode. Então contratem, puxem pessoas, façam conexões, tragam parceiros, puxem equipe temporária ou definitiva, não interessa. Ela precisa ser conectada por você, com você, e ela precisa amar o que você e o que elas vão fazer juntos. Não adianta a gente ser diferente. Até assim, eu queria levantar alguns tópicos, né, como eu falei lá no começo, que eu acho que você pode considerar na hora de pensar em quem você vai trazer para sua equipe, né? A gente falou de engajamento, de comprometimento, de conexão, né? Mas acho que é muito importante você deixar muito claro qual é o propósito ou dessa parceria, ou desse projeto, ou da tua empresa, deixar muito claro, né, os objetivos que você está querendo atingir. Então, esse objetivo é algo pontual, eu só preciso ter uma relação muito, ou não, eu com esse cliente, ou com esse projeto, ou com essa oportunidade, eu estou alcançando algo lá na frente, então nesse momento vai ser difícil, vai ser pesado, mas porque eu tenho um objetivo muito maior lá atrás, e se você estiver comigo agora, lá depois a gente vai poder chegar juntos. Compartilhe, sabe, os teus anseios. Eu não estou dizendo pra gente, porque a gente tem muito medo dessa coisa de dividir estratégias, né, de deixar claro muitas ações. Acho que você tem que, nesse momento, você tem que entender que você tem que agregar, você tem que buscar pessoas que tenham esse mesmo pensamento, talvez não tenham o mesmo objetivo, porque uma está indo por dinheiro, porque precisa pagar as contas do mês, a outra está indo porque só quer a oportunidade de aprender, mas você tem que compartilhar muito claro qual é o teu objetivo principal. E assim, quando você tiver já em alguma ação, alguma atividade, ou no dia a dia, assim, distribua as responsabilidades, deixe muito claro, né, quais são as necessidades, as ações que precisam ser executadas, aonde você vai intervir, aonde você quer deixar com que ela tenha proatividade para poder dar ideias, e até onde essa proatividade não pode, porque eu já tive uma pessoa na minha equipe que tomava umas decisões que quando chegava até mim e falava, meu santo, eu dei essa liberdade, não, calma, não é para tanto, sabe? Então, às vezes, proatividade é um perigo. Tem que dar limite mesmo. Tem que dar o limite. Mas também reconheça as habilidades, né? Não é só reconheça para a pessoa, enxergue, procure naquela pessoa o que ela tem de diferencial, e aí tire proveito positivamente daquela. Se ela tem habilidade para lidar com pessoas, por que tu vai botar ela sentada o dia inteiro para fazer planilhas, né? Então, se ela tem essa habilidade, reconheça essa habilidade, tire proveito dela para que isso possa fazer
trazer mais resultados, né? Uma coisa que aí eu falei de reconhecer e de dar feedbacks, né? Que eu acho que isso aí é básico, mas tem muita gente que esquece de dizer que ficou bom, que ficou ruim, que pode ser melhor, que tá perfeito, que tá melhor do que tu esperava. Dê feedback, sabe? Faça com que a pessoa se sinta... Tem as regrinhas do feedback, né, que a gente precisa falar. O feedback é quando a gente dá um retorno para alguém, né? Quando a gente vai dar um feedback positivo e a gente tem uma equipe, a gente chama aquela pessoa na frente de todo mundo e fala: fulano, olha, o que você fez foi maravilhoso. Valorizar, né? Valoriza a pessoa e ela se sente orgulhosa e os demais enxergam nela um modelo a ser seguido. Quando o feedback não é bom, ele é negativo, que a gente precisa dar às vezes, né? Fala: poxa, cara, aquela roupa que tu entrou no evento lá não foi o que a gente combinou e acabou chamando a atenção. Tu não podia ir de roupa vermelha nesse evento e tal. Bom, nos nossos eventos a gente tem aí algumas regrinhas básicas, porque nesse ponto eu posso dizer para vocês, eu sou bem detalhista, não vou dizer criteriosa, vou dizer detalhista, porque eu já tive várias situações onde a pessoa talvez não estava adequada. Mas vamos lá, vamos continuar. Nesses casos, o que a gente faz? Se for pré-evento, né, a gente chama a pessoa, em ambos os casos, né, em pré-evento, durante evento ou pós-evento, a gente chama ela em particular e torce o pepino, né? Fala: olha, vamos lá. Poxa, isso aí não deve ser usado, porque chamou atenção, tava todo mundo com a roupa X, tu foi com a roupa Y, ou você foi lá e resolveu sair para fumar bem na hora que a gente precisava de ti. Então, tem vários pequenos detalhes que fazem toda a diferença no final de um projeto. Né? Os detalhes fazem muita diferença. É que a gente falou do briefing, né? Do scriptzinho básico que a gente passa antes, né? Que a gente, eu digo que são as regras do jogo, né? O que é combinado não sai caro. Então, você estabelece essas, mas informa, né? É isso que a gente falou. Tem que ficar claro. Você tem que falar desde o começo para que a pessoa saiba que aquilo para ti faz diferença. E tem uma coisa que ela falou agora do briefing. No final do projeto, você pode fazer o debriefing. O contrário. Vamos até fazer a reunião. Marcar na nossa conversa de pós-evento, né? Acho que vale uma conversa sobre debriefing. E aí pedir feedback dos seus colaboradores e falem para eles: gente, novamente, quando eu dou feedback para vocês é para crescimento. Né? Olha, não vem assim, não faça assado, eu dou em particular. Quando eu elogio, eu faço em público. Então... E aí até ele está chamando um outro ponto que eu acho que vale a gente... Deixa eu só... Olha isso, né, pessoa? Por isso que eu digo, quem sabe faz ao vivo, porque a gente está fazendo tudo ao vivo mesmo. Então, a gente falou de dar feedback, de reconhecer, só que daí eu trouxe outro tópico aqui que eu acho que vale também levantar, que é o administre os conflitos. Porque o que acontece? Quando você está trabalhando numa equipe que, principalmente nos eventos, tem muitos terceirizados, né, como nós falamos, cada um vem, às vezes, com os seus valores pessoais, com os valores da sua empresa, alguma coisa até de posicionamento que pode ser muito representativo para a entrega do produto, então, ou do serviço, enfim. Então, assim, é muito importante você entender que conflitos podem existir, né? Eu até usei uma expressão já nas outras lives, que trabalhar com evento é gerenciar crise. E às vezes a crise é de relacionamento. Sim, acontece. Às vezes um fornecedor esperava estar mais visível que o outro, um cliente esperava ser atendido de um jeito diferente do que o outro cliente. Tem vários conflitos que vão acabar acontecendo. E você, como produtor, tem que saber administrar esses conflitos de relacionamento, no caso da equipe, para que isso não respingue no resultado do teu projeto, do teu evento, da tua empresa, né? Então, você tem que deixar muito claro que quando você entrega um produto, indiferente se foi o teu cliente que te contratou e ele está assinando o evento, mas quem está ali com a cara na frente, que é quem está atendendo, né, eu digo no balcão, é a empresa que vai ser apontada e vai dizer: olha, porque não me interessa se aquele ali é um terceirizado ou não, mas o problema eu tive aqui dentro do teu evento, da tua empresa, né? Então, você tem que estar sempre atento e administrando essas relações para que elas aconteçam de forma harmoniosa e em prol do objetivo principal, né? Quando a gente monta equipes, né, e às vezes elas têm que ser mais de uma equipe, às vezes 10 equipes, vamos dar um exemplo de um grande jantar. Você que vai ter que montar 10 equipes de garçons, né? E cada equipe vai ter que ter um responsável.
Como que a gente vai saber quem é o responsável? Como que a gente vai saber quem é o garçom e tal? Existe um estudo psicológico de 4 perfis, 4 grandes perfis. Um perfil é o gato, o outro tubarão, o outro águia e o outro lobo. Depois eu vou passar para a Milena o linkzinho, ela vai mandar para vocês e vocês vão testar o perfil de vocês. E depois vocês dizem para ela qual foi o resultado. E aí o que acontece? Cada pessoa tem um perfil diferente. Só existem esses 4 perfis. E é muito legal. Porque quando a gente faz o perfil, a gente tem que responder de forma mais honesta e a primeira informação que vem à cabeça. A gente não pode ficar tentando responder de forma certa. E sim responder o que veio primeiro. E aí você vai descobrir, eu sou um gato, eu gosto de trabalhar com outra pessoa. Aí outra pessoa vai fazer como eu. Eu sou um tubarão, gosto de trabalhar sozinho. Então como é que você vai botar um trabalho que tem que dividir tarefa para alguém que gosta de trabalhar sozinho? Vai ser mais difícil. Então, se você tem a capacidade ou a possibilidade de aplicar um teste para fazer com que as equipes sejam mais assertivas, mais fluidas, mais fáceis de trabalhar, faça. E é bem simples, é um testezinho online. Eu vou mandar o link para a Milena, ela vai encaminhar para vocês. Façam o teste e deem a resposta para ela. Vocês vão se surpreender com vocês e com as pessoas que trabalham com vocês. Tu sabe que uma vez eu trabalhei numa produtora que, para entrar, para fazer parte da equipe, ela mandava fazer o mapa astral da integrante, né? E aquele mapa astral tinha que estar alinhado com o mapa das outras pessoas da equipe. Claro que isso é uma forma muito específica de alguém que tem isso como premissa, né? Mas era interessante de ver o quanto tem que haver realmente essa conexão, e eu repito, mesmo para gente que está começando, para quem já tem equipe, já tem empresa com muitas pessoas na equipe, essa sinergia, essa empatia, essa conexão, esses propósitos, eles têm que ficar sempre bem claros, tem que ser reluzentes, assim, você tem que chegar e deixar claro para a pessoa que ela se relacionar com outras pessoas é importante para você e que você vai observar e que você vai dar feedback sempre que necessário, que você precisa que conflitos sejam gerenciados nos momentos adequados, da forma correta. Não adianta trazer problemas para situações porque você precisa resolver, não, você tem que entender qual é o objetivo principal e isso tem que acontecer, porque assim, à medida que vocês forem evoluindo nas produções, vocês vão entender que às vezes uma pequena ferida aberta durante um processo gera uma grande doença no resultado e pode te gerar problemas até de network mesmo, assim, de ir além, sabe? Então, quando você se posiciona como uma pessoa que tem um controle de qualidade muito grande, mas é suave na forma de exigir essa qualidade, as pessoas vão entender que aquilo para ti é importante e vão se dedicar para entregar junto com você aquele resultado que você está buscando. Agora, quando você não deixa isso claro, mas é ríspida em tentar explicar isso, talvez a pessoa não entenda a sua mensagem e se sinta ofendida, e se sinta... Então, eu sempre trouxe uma coisa ao longo desses anos que eu trabalho em equipes, né? As pessoas sempre me ouviram falar com uma forma doce. E isso a gente já conversou numa outra live, que eu falei, até brinquei que eu solto coraçõezinhos às vezes nas minhas falas. Mas nem por isso eu deixei de ser firme no que eu queria. Então, quando eu chegava para alguém da minha equipe e eu falava, olha, aquilo não tá bom ainda, mas eu preciso que fique melhor. Eu não estou dizendo para a pessoa desfazer tudo que ela fez e ela ficar chateada comigo e sair de lá, né? Não, eu só dizia assim, vamos junto tentar chegar em algo melhor. Então, as pessoas percebiam que o meu objetivo ali não era destruir o que ela tinha feito, e sim mostrar que a gente era capaz de chegar em algo muito maior, muito melhor. Então, às vezes, a forma como você coloca, se você deixa muito claro qual é o objetivo que você está querendo chegar, se você respeita a interação dela e você disse, olha, eu deixei na tua responsabilidade, mas eu posso te ajudar, vamos tentar chegar em algo melhor? Eu sei que você fez o máximo que você podia, mas é que não era bem o que eu estava imaginando, porque eu me comprometi a entregar alguma coisa assim para o meu cliente. Vamos tentar chegar juntas? Você não está dizendo para ela que o que ela fez foi inútil, você só está dizendo que você precisa chegar em algo diferente daquilo e que você está disposta a ajudar. Então, acompanhe o processo, né? Não chegue destruindo, não chegue menosprezando, chegue mostrando que você faz parte daquela equipe,
né? E que você está ali disponível para, inclusive, ensinar, se for o caso, né? Às vezes, quando a gente chega de forma ríspida em alguém, essa pessoa já pode estar trazendo de casa alguma coisa mal resolvida e ela vai acabar jogando tudo pro ar. E aí você vai ficar, às vezes, sem uma peça importante do jogo. Sim, e isso pode trazer um problema bem grande, né? Não só na entrega daquele produto específico, daquele evento específico, mas sim em relação ao que tu sente, ao que tu tá querendo construir, a empresa que você está querendo construir. Então, assim, hoje eu digo, hoje, gente, assim, ó, eu não tenho uma equipe fixa, né? Uma pessoa que senta aqui e trabalha comigo. Mas eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, porque toda vez que eu levanto a mão e digo, gente, eu tive uma ideia, graças a Deus, né? Chove, gente. Chove ideias também. Chove ideias. Esse é um problema de quem trabalha com ideias, né? Mas assim, porque eu tenho muita consciência do que, como eu trabalho com produção, não é algo fixo. Então, eu sempre chego para as pessoas e falo, olha, eu gostaria muito de ter você trabalhando comigo todo dia. Mas eu hoje não consigo te garantir isso, porque os meus projetos não me garantem isso. Então, eu sou muito honesta com eles. Então, eu falo, ó, para este projeto, vamos fazer? Vamos. Aí a gente alinhava tudo que precisa, estabelece a responsabilidade. Então, só para a gente lembrar, né? Engajamento, comprometimento, conexão. Propósito claro, metas e objetivos compartilhados, né? Para que fiquem alinhados. Responsabilidades, distribuição de responsabilidades, né? E reconhecendo as habilidades, reconhecendo, dando feedback e acompanhando, né? Acompanhando o processo e administrando conflitos e comemorando. Essa parte, acho que ninguém, às vezes as pessoas não... Ai, mas Milena, pelo amor de Deus, quando acaba um evento, a única coisa que eu não quero é comemorar, eu quero ir para casa dormir, não é assim? Quando acaba o evento, geralmente a gente tá louco para casa dormir, que geralmente a gente desmonta de madrugada. Mas assim, gente, se é numa comemoração física, tipo, vamos sair para brindar, ou vamos comemorar, ou vamos fazer um churrasco na casa de alguém, não interessa. Ou se é um e-mail, né, demonstrando todo o teu agradecimento, o quanto a participação daquela equipe contribuiu para o resultado. Ou um abraço coletivo. Um abraço coletivo, que se der para fotografar, fica melhor ainda. Ou uma foto, né? Porque assim, a gente geralmente, quando acaba um evento, todo mundo vai lá e tira uma foto linda, mesmo tendo 50 mil coisas acontecendo ao longo do processo. Mas é uma coisa tão importante. Comemore, agradeça, ressalte. Faça o debriefing, mas aí depois é o próximo passo. Mas deixe claro que aquele projeto aconteceu pela união de esforços. E o quanto cada um foi importante, você pode fazer de forma individual. Não estou falando que você tem que fazer um mega relatório. Olha, você foi importante nisso, foi nisso. Não, mas acho que individualmente você pode ressaltar, mas coletivamente você mostra o quanto o trabalho em equipe é importante. E aí aquela máxima, né? Quer falar mais alguma coisa? Não? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? É a primeira vez que eu participo. Talvez eu não tenha sido tão didático, porque eu não tenho experiência ainda, mas eu quero dizer que o que eu passei aqui para vocês é algo que eu uso todo dia. Não é algo... administrou equipes bem grandes, com objetivos bem... Sim, equipes de 10 pessoas, de 100 pessoas, de 200 pessoas, de 1.200 pessoas. E com objetivos até, como ele achava... Equipes de uma pessoa, equipes de uma pessoa, eu e mais um, ou só eu. E quando a equipe no caso dele, que trabalhou às vezes com equipe comercial, que tem metas e números, às vezes as relações, elas ficam um pouco confusas. Porque, mas é bem parecido com o evento. Bem parecido com o evento. Porque o evento tem prazo, né, e não pode ser, o evento é hoje, tu não pode acabar a montagem amanhã. O evento precisa entregar o que o cliente quer, então quando tu vende, tu acaba tendo que entregar o que o cliente quer. Se não funcionar do jeito que você prometeu, vai dar zebra. Não, tem que entregar. Os seus eventos são a mesma coisa. Não tem plano B. Aliás, tem que ter o plano B, mas ele tem que acontecer no mesmo prazo. Eu vou falar que eu sempre digo pra galera que o plano B é fazer o plano A dar certo e depois tem o plano C. Né? A gente tenta o plano A, o plano B é fazer o A dar certo, ajustar o que dá, se não der, e faz o plano C. É isso mesmo. Mas assim, eu acho que tem aquela máxima que é bem verdade e cada vez mais, à medida que eu mudei, né, de uma estrutura que tinha à minha disposição para a minha estrutura, que era o quanto eu tinha disposição de fazer,
eu tenho deixado cada vez mais presente nos meus pensamentos que aquela máxima de que se você quer ir rápido, você vai sozinho, agora se você quer ir longe, você vai acompanhado, vai com outras pessoas, é muito verdade, né? Então, a equipe dos sonhos hoje é aquela equipe que consegue resolver, consegue chegar, né, no objetivo proposto. Essa é a equipe dos sonhos, né? A gente não adianta ficar idealizando, eu vou ter uma pessoa só para atender o telefone, porque eu não aguento mais atender o telefone, eu vou ter uma pessoa só para fazer os pagamentos, porque eu não aguento mais. Não, acho que hoje em dia não dá mais para você simplesmente pontuar. Você pode ter pessoas que estejam com o mesmo objetivo, indo em encontro ao mesmo propósito, né? Então, acho que é isso, né? Muito bom. Então tá, então, valeu, tô muito feliz, eu já vi várias pessoas aqui que sempre estão comigo, muito obrigada. E eu tenho uma coisa bem importante para falar para vocês. Semana que vem as crianças estão de férias, não era isso que eu queria dizer, mas a nossa vida muda. Então é bem possível que a gente faça lives com as crianças para mostrar a vida real. O que vocês acham disso? Mas a gente vai ter evento de férias, então provavelmente eu não fico tão presente. Agora, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, uma das coisas que eu tenho recebido são perguntas relativas ao começo, né? Tipo, por onde começo? Então, eu já comentei na live passada, eu resolvi fazer um webinário mostrando por quê, né? Por que começar e por que acreditar que dá para viver criando experiências, empreendendo as ideias e trabalhando com produção de eventos. Como eu falo, eu sempre falo para vocês que eu acabo focando muito nos eventos focados à família, porque realmente esse é um mercado que eu digo para vocês que é encantador e que é muito fascinante, porque ele tem, assim, um leque de oportunidades a nosso favor, né? Mas os conhecimentos, todas as partes práticas de processo, você consegue implantar em qualquer formato de evento. Né? Então, isso que é muito, muito importante você entender, que eu vou falar do mercado infantil, do mercado de negócios relacionados ao nicho infantil, porque eu sou fascinada por ele, eu acredito no potencial de pessoas que criam experiências em fazer resultados mais expressivos ainda nesse nicho. Mas toda a parte prática de evento, você consegue executar em qualquer um dos nichos, né? Então, eu resolvi fazer esse webinário na quinta-feira, dia 19 de julho. Aí eu vou fazer de noite, porque eu sei que tem gente que daí durante o dia não consegue focar, porque tá trabalhando, porque tem que entregar, porque tem prazo, porque tá com as crianças em casa, igual eu. Então, eu vou fazer às 20 horas do dia 19 de julho, que é quinta-feira que vem. Então, a gente vai conversar mesmo sobre por quê, como, o que eu posso fazer para me diferenciar e começar, então, a pensar nessa possibilidade, viver, né, produzindo eventos e transformar num negócio rentável e quais as vantagens e as diferenças entre festas infantis e eventos infantis, porque muita gente ainda acaba não entendendo muito bem a diferença entre as festas sociais e os eventos corporativos, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais. Então eu vou deixar o link para vocês, porque porque como é uma sala fechada, né, o webinário vai acontecer numa sala, não vai ser uma live aqui do Facebook, nem do Instagram, então eu vou... Vai ser na próxima quinta, às 8 da noite, é isso? Quinta-feira, às 8 da noite. Legal. Então, eu vou botar o link para vocês se inscreverem e estarem comigo online quinta-feira, dia 19 de julho, às 20 horas, para a gente conversar um pouquinho mais, assim, no passo a passo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Dá para ver pelo celular? Dá para ver pelo celular. Só que tem que receber o link para poder abrir a sala e poder, né, a pessoa vai botar o e-mail, eu vou mandar um link. Nesse link, você clica e você pode ver pelo celular. Mas tem que ser nesse... Eu vou assistir também. Ah, que bom! Então vai estar cuidando das crianças? Eles podem assistir comigo, não podem? Podem sim. Então tá, gente. Obrigada. Bom final de semana. Para quem está começando com as férias das crianças, não enlouqueçam, porque é muito bom esse tempo de estar com eles, mas a gente sabe que a coisa não é tão simples assim, né? Mas tá aí, todo mundo precisa ter esse momento de conexão em casa também, tá bom? Então, beijo, boa tarde, boa semana, não, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.
Não.